Oi, galerinha do nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Sabrina e nós estamos trabalhando ligações químicas, né? Nós falamos sobre a ligação iônica e vimos que ela ocorre entre íons, né? Através da atração eletrostática que existe entre as cargas que são formadas. Mas nós também temos na química interações entre átomos que não perdem elétrons, ou seja, se os dois átomos têm tendência de ganhar e eles vão interagir, o que vai acontecer? Será que um deles vai ceder elétron? Eu acho muito difícil. A química observou que além das interações que existem entre átomos que têm tendência de perder e outros que têm tendência de ganhar, também existem interações entre átomos que só tendem a ganhar elétrons. E, para chegar no consenso, passou-se a observar que existe o compartilhamento de elétrons. Galerinha, nós temos átomos que, quando se encontram com outros átomos que são semelhantes a eles, quando a gente fala em camada de valência, eles começam a fazer um compartilhamento. Ninguém perde elétron, eles passam a compartilhar os elétrons que se encontram na camada de valência deles. Vamos lá para a gente entender esses conceitos da aula de hoje? Bom, nós estamos na terceira parte sobre as ligações químicas e hoje nós vamos falar sobre as ligações covalentes ou ainda também chamadas de ligação molecular. Lembrando que nas ligações iônicas nós temos a formação de compostos iônicos e nas ligações covalentes nós vamos ter a formação de compostos moleculares. Esses conceitos, eles são muito importantes, tá? Eu não posso dizer simplesmente que o sal ele é um composto molecular, o cloreto de sódio. Não. Por quê? Porque ele faz parte de substâncias que são formadas através de interação iônica. Então, ele é um composto iônico. Bom, vimos que os compostos iônicos, em geral, são caracterizados por determinadas propriedades comuns a todos eles, entre as quais estão as temperaturas de fusão relativamente altas. Professora, o que é isso? O que é a fusão? Fusão é a passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido. Então, os elementos que estão ali, os compostos iônicos que são formados através da ligação iônica, eles têm uma alta temperatura de fusão. Ou seja, eles vão passar do estado sólido para o estado líquido em temperaturas muito altas. Outra característica dos compostos iônicos é a capacidade de conduzir eletricidade quando fundidos, ou seja, quando líquidos, ou em solução. Isso aqui, pessoal, ocorre porque dentro ali da interação dos compostos iônicos nós temos a presença das cargas positivas e cargas negativas, certo? Isso facilita com que eles sejam bons condutores de eletricidade. Isso quando eles estão na forma de solução ou quando eles estão fundidos, ou seja, na sua forma líquida. Diferente dos metais, né, que a gente já trabalhou um pouco sobre eles, os metais eles são bons condutores elétricos e térmicos mesmo no seu estado sólido, como por exemplo o cobre, o alumínio. Eles são ótimos condutores mesmo estando no estado sólido. Aqui não. Aqui os compostos iônicos, eles são bons condutores de eletricidade quando estão na sua forma líquida ou na forma de solução, ok? Só que aqui, na química, a gente observou que também ocorre um número enorme de substâncias que não apresentam essas propriedades. São substâncias que não têm o ponto de fusão tão elevado e também elas não têm essa capacidade de serem boas condutoras de eletricidade. Um exemplo dessas substâncias que não apresentam essas características é o açúcar comum, que nós conhecemos como sacarose. Ele é formado por moléculas
de fórmula C12H22O11. Então, nós temos 12 átomos de carbono interagindo com 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio para formar uma única molécula de sacarose. Ela não apresenta nenhuma das características que nós citamos anteriormente. Esse daqui, ele é um caso, pessoal, que vai ser relacionado a basicamente todos os ametálicos, os compostos ametálicos, ou seja, os compostos que não são metais. Eles são, o A, ele é negativo. Ametálicos é não metálicos. Eles se fundem de um modo geral na temperatura normalmente baixas. Exemplo disso é a banha, a manteiga, e são mal condutores de calor e eletricidade. Você consegue levar um choque pela manteiga? Não tente em casa, por favor. Mas eles são péssimos condutores. Isso por quê? Porque eles são substâncias moleculares. Não ocorre a formação de cargas elétricas como ocorre nos compostos iônicos, tá? Essa diferença de comportamento entre esses compostos deve-se, no caso a gente pode explicar ela, por uma diferença que ocorre na estrutura deles, ou seja, esses dois não metais, né, os compostos não metálicos, eles devem ter um tipo de ligação diferente daquela que une um metal e um não metal. Olha só, o que a gente está falando aqui nessa parte introdutória? Nós conhecemos lá os compostos iônicos, nós observamos que ali ocorre interação entre as cargas, formam cargas positivas, formam cargas negativas, cátion e ânions. Ok. Devido a isso, esses compostos que são formados por esse tipo de ligação, eles têm características próprias, ponto de fusão elevado, e uma das principais características é conduzir eletricidade. Então, a gente sabe que isso ocorre porque na ligação que ocorre entre eles, nós temos a formação das cargas. Só que observou-se que existe uma enorme quantidade de compostos que não apresentam nenhuma dessas características, principalmente a capacidade de conduzir eletricidade. Então, se eles são diferentes, em qual ponto ocorre essa diferença? Observou-se que essa diferença ocorre no tipo de ligação que existe entre esses compostos. Nos compostos iônicos, as ligações iônicas formam carga. E nesses compostos ametálicos, eles observaram que a ligação entre os átomos não formam cargas. Daí veio o conceito de ligação covalente. Por quê? Se nenhum dos átomos perdeu elétrons, nenhum dos átomos ganhou elétrons, o que aconteceu? Eles decidiram compartilhar. Eles decidiram dividir o elétron. O elétron que gira no orbital de um átomo também gira no orbital do outro. Por isso que se chama covalente. A gente vai ter uma coexistência das valências. Vamos lá para a gente ver o conceito dessa ligação covalente? Então, observou-se essa diferença, que ela ocorria devido ao tipo de ligação diferente dos compostos, e chegou-se a esse conceito de que a ligação covalente ela ocorre entre os átomos que têm tendência a receber. Imaginou? Dois átomos de oxigênio vão se ligar. Aí o primeiro átomo de oxigênio, eu tenho direito a receber 2 elétrons. O outro átomo de oxigênio, não, mas eu também tenho direito a receber 2 elétrons. Não, o elétron é meu, o elétron é meu. O que aconteceu? Vamos compartilhar. Os átomos que estão envolvidos nesse tipo de ligação apenas compartilham um ou mais pares de elétrons da camada de valência, sem perdê-los ou ganhá-los. Por que pares? Porque da mesma forma que eu, oxigênio, preciso receber 2, o meu outro colega oxigênio também precisa receber, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar 2
elétrons com ele e ele vai compartilhar 2 elétrons comigo, o que vai dar um total de 2 pares de elétrons. 4 elétrons no total serão compartilhados. Vamos pegar o cloro? O cloro é mais fácil porque o cloro ele precisa de apenas um elétron para ele atingir a sua estabilidade. Por quê? Porque ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, certo? Se ele tem 7, para 8 faltam 1. Quando 2 átomos de cloro se ligam, eles não formam carga. Eles vão compartilhar o elétron. Esse 1 elétron do primeiro cloro vai girar na eletrosfera dele e também vai girar na eletrosfera do outro cloro. E esse cloro, esse segundo cloro, por sua vez, vai fazer com que o elétron dele faça a mesma coisa. Gire na eletrosfera dele e gire na eletrosfera do primeiro cloro. Então, nós sempre teremos pares de elétrons sendo compartilhados, tá? A ligação covalente mais simples que existe, nós chamamos justamente de ligação simples, ela ocorre com apenas um par de elétrons. Cada átomo entra com um elétron. Daí nós temos a ligação dupla, que é quando nós temos 2 ligações ocorrendo. Quando a gente tiver 2 ligações ocorrendo entre 2 átomos, cada átomo desse entrou com 2 elétrons. Então, vou ter 2 elétrons desse lado com 2 elétrons do outro lado. Eles vão compartilhar 4 elétrons no total. E o terceiro tipo de ligação covalente é a ligação tripla. Nesse caso, nós teremos 3 pares de elétrons ocorrendo entre 2 átomos em questão. Cada átomo entra com 3 elétrons. Então, 3 de um lado, 3 do outro e a gente forma a ligação tripla. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente ver um exemplo de como que funciona a ligação covalente. Então, aqui, ó, vamos pegar a ligação entre os átomos da molécula da água. O hidrogênio, por mais que ele esteja lá no grupo 1 da tabela periódica, ele não tem tendência de perder elétrons. Por quê? Porque ele tem só um elétron na sua camada de valência. Então, ele não vai perder esse elétron, ele tende a compartilhar. Então, a molécula da água, nós sabemos que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né, gente? Tanto que a gente fala lá que é H2O, certo? O que acontece? Esse elétron aqui, do nosso primeiro hidrogênio, ele vai girar na eletrosfera dele, na camada de valência dele, e também vai girar na camada de valência do oxigênio. Eles vão compartilhar. Como o sonho do hidrogênio é ter a configuração eletrônica de um gás hélio, que é 2 elétrons, o que vai acontecer por sua vez? Esse elétron aqui do oxigênio vai vir e vai girar também na eletrosfera do hidrogênio. Então, o hidrogênio, durante o tempo que eles estão aqui ligados com o oxigênio, ele vai ter na sua valência 2 elétrons. O dele e o do oxigênio, que vai estar compartilhando com ele. A mesma situação, galerinha, vai ocorrer para o outro hidrogênio. O elétron dele vai vir e vai girar na eletrosfera do oxigênio. E o elétron do oxigênio também vai girar ao redor da eletrosfera desse hidrogênio. Durante a ligação, esse daqui vai estar com a valência com 2 elétrons. E o oxigênio, como ele vai estar compartilhando um elétron do primeiro hidrogênio com mais um elétron do segundo hidrogênio, a sua camada de valência vai apresentar 8 elétrons. Todo mundo fica feliz. Os pares eletrônicos que se formam são constituídos por um elétron de cada átomo que pertencem simultaneamente a ambos os átomos ligados. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a valência da formação do gás hidrogênio. Nós vamos ter 2 átomos de hidrogênio, cada um com um elétron, e durante a formação da ligação, a valência deles vai se unir e o elétron vai girar em torno da eletrosfera de cada um dos átomos que está participando dessa ligação, tá? Esse é o conceito fundamental da ligação covalente.
Diferente da ligação iônica, lembra lá? Na ligação iônica o elétron sai de uma eletrosfera para outra. Aqui não. Aqui ninguém ganha, ninguém perde elétron, todo mundo compartilha. Os números de elétrons na camada de valência podem ser obtidos a partir do grupo da tabela periódica ao qual os átomos pertencem. No caso aqui, para os não metais, nós vamos ter isso aqui, ó. A família do boro, o boro, na camada de valência dele, ele vai ter 3 elétrons. Então, quando ele estiver fazendo uma ligação covalente, são esses 3 elétrons que vão participar da ligação. Ele pode compartilhar cada um elétron com um átomo diferente, pode compartilhar um elétron com um átomo diferente e 2 com o mesmo átomo, ou ainda ele pode compartilhar o 3 com o mesmo átomo de interesse dele. Aqui, no nosso grupo do carbono, que é o 14, como a gente já falou lá na ligação iônica, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Observe que o número em azul aqui em cima está indicando para a gente a quantidade de elétrons que o nosso átomo tem na sua camada de valência. O nitrogênio, o carbono, se ele tem 4, então ele tem uma grande tendência de compartilhar quantos elétrons? 4. Por que 4? Exatamente 4. Porque ele compartilhando esses 4 elétrons, ele vai adquirir a configuração eletrônica de gás nobre, que é 8 elétrons na sua camada de valência. Já o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 5 para 8, faltam 3. Então, o nitrogênio, ele vai compartilhar 3 elétrons. Então, se você vê um nitrogênio ligado a outro átomo de nitrogênio, se ele tem lá 1, 2... Calma aí, deixa eu apagar. Quase não dá para ver o elétron. Se ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5, esse daqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. O que vai acontecer? Cada nitrogênio precisa de 3 elétrons a mais na sua valência. Então, eles vão compartilhar, ó, um par, 2 pares, 3 pares de elétron. Quando eles estão compartilhando, esse daqui, que é o nosso primeiro, a gente diz que ele está compartilhando os 3 elétrons, então ele conseguiu a configuração eletrônica de 8 elétrons na valência e esse daqui também. Se a gente for representar as ligações, fica assim, ó. Os nitrogênios, primeira ligação, segunda ligação, terceira ligação. Isso aqui não são 3 ligações simples, tá, galerinha? Isso aqui a gente chama de ligação tripla. Quando a gente tem 3 ligações ocorrendo com um único átomo, é uma ligação tripla. Aqui o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele precisa de mais 2 elétrons. Se a gente for pegar, digamos, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos. Cada um deles vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um deles vai ter 6 elétrons, certo? O que vai acontecer? Como os dois precisam de 2 elétrons, cada um, eles vão compartilhar. 1, 2. Eles compartilharam 2 pares de elétrons. Aqui, ó, quando a gente for representar, vai ter uma ligação dupla. Ficou muito feio. Uma ligação dupla que vai ocorrer entre os oxigênios. Aí eu faço quantos traços? 2. Eu não tenho 2 ligações simples aqui, tá, galerinha? Eu tenho uma ligação dupla. Ligação simples quando a gente tiver somente um tracinho entre os átomos. Então aqui a gente tem um exemplo da água, como é que é formada a ligação. Veja a quantidade de elétrons que tem na camada de valência do oxigênio e do hidrogênio. Quando liga aqui o primeiro hidrogênio, ele fica com 7, ligando o oxigênio, tá? Ligando o segundo hidrogênio, ele fica com 8. Assim a gente tem a formação da água. Aqui tem a representação das fórmulas moleculares de algumas substâncias importantes, ó. O HCl, que é o cloreto de hidrogênio,
a gente tem aqui, olha a formação, ligação simples. A água, ó, duas ligações simples. O metano tem uma, duas, três, quatro ligações simples. Gás carbônico, olha só, aqui eu tenho uma, duas ligações duplas, né? Faltou aqui. Gás oxigênio, duas ligações, uma ligação dupla. A amônia, ó, uma, duas, três ligações simples. Olha o gás nitrogênio aqui, ó, uma ligação tripla. E o cianeto de hidrogênio, nós vamos ter uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, de acordo com a família que o elemento pertence, a gente pode prever o tipo de ligação. Os elementos da família 17 ou grupo 7A, eles vão fazer sempre uma ligação simples, ó. Eles são monovalentes. Da família 6A ou 16, eles podem fazer duas ligações simples ou uma ligação dupla, ó. Duas ligações simples, uma ligação dupla, porque eles são bivalentes. Família 15, eles podem fazer três ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla, ó. Três ligações simples, uma simples e uma dupla, ou uma ligação tripla. Família 14, eles podem fazer quatro ligações simples, ou ainda duas ligações duplas, duas ligações simples, perdão, e uma dupla, uma ligação simples e uma tripla, ou duas ligações duplas, ó só, quatro ligações simples, duas simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou duas ligações duplas. E o hidrogênio, nosso colega, só pode fazer uma ligação simples porque ele é monovalente. Todos da família 14 são tetravalentes e todos da família 15 são trivalentes. E para fechar, a educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces, e isso disse Aristóteles. E é por isso que eu espero que vocês gostem muito de sempre poder estar aprendendo mais e mais e estar ligadinho nas nossas aulas. Então, a gente se vê na nossa próxima aula.